estou no 10º período de Arquitetura e Urbanismo e estou aqui para auxiliar na monitoria de Geometria 2. Para começar, a gente tem 4 exemplos aqui que a gente vai fazer hoje e a gente precisa reconhecer esses planos e encontrar a interseção deles e representar nas nossas 3 vistas do diedro como que essa interseção está ocorrendo. Então aqui o nosso primeiro exemplo, eu tenho essa figura esquemática aqui para tentar auxiliar, ajudar vocês a entender melhor como que esses planos acontecem no diedro. A gente tem 2 planos que são o alfa e o beta. E eles aqui estão representados de uma maneira bem fácil, não tem nenhum ângulo oblíquo, todos os ângulos estão paralelos ou perpendiculares às arestas do diedro, então é mais fácil de a gente conseguir identificar. Eu tenho o primeiro plano que acontece nesse sentido, que está representado aqui como plano alfa, e tenho outro segundo plano que acontece nesse sentido, representado aqui como plano beta. Vamos pintar ele aqui para a gente conseguir identificar melhor. Esse aqui é o plano beta e esse aqui é o nosso plano alfa. Conseguimos visualizar eles aqui. Aí agora, para a gente conseguir entender melhor como que essa figura ela age aqui no nosso diedro, se a gente olhar na nossa vista superior, a gente vai ver que o plano alfa ele cobre toda a nossa vista do plano π. Se a gente olhar por aqui, ó, ele está fazendo uma sombra, eu não consigo enxergar o finalzinho aqui do plano π. Então, ó, ele acontece em toda essa área aqui. A gente vai achurar aqui para conseguir entender melhor depois como que vai acontecer as interseções, os encontros desses planos. O mesmo vai acontecer com o plano beta. Se a gente olhar aqui na lateral dessa figura, a gente não vai conseguir enxergar a face do plano π, 2 linhas. Toda essa área aqui vai estar tampada pela face do meu plano. Só vou conseguir ver a face do meu plano. E se eu olhar de frente, eu só vou ver o cruzamento entre as linhas. Então aqui a gente já conseguiu encontrar a área de influência dele e a gente vai começar a encontrar qual que é a interseção desses pontos. Se eu olhar de frente na vista frontal, eu só vou conseguir ver esse encontro aqui. E a única face, o único ponto que os dois estão se encontrando, que eles estão tendo ali uma interseção, é exatamente aqui nesse encontro, que corresponde a essa interseção. Então aqui a gente já conseguiu localizar a nossa primeira interseção. Para achar a interseção dos outros planos, se eu olhar, por exemplo, aqui na minha vista superior, por cima, eu vou encontrar que a face, a aresta que está ocupada, que os dois se encontram, corresponde a exatamente esse espaço. Então, toda essa área aqui é comum aos 2 planos. Então, aqui, olha, eu consigo localizar a minha segunda interseção. E o mesmo vai acontecer com a minha terceira face. Se eu olhar aqui para esse lado, na minha vista lateral, eu vou ter que toda essa área aqui é comum aos 2 planos. Eu só consigo ver essa aresta aqui sendo comum a eles. Então, essa face aqui, essa aresta, vai ser comum a eles. Então, aqui a gente já conseguiu localizar a interseção do nosso primeiro desenho, do nosso primeiro exemplo. Vou fazer o segundo, vou colocar ele aqui. Essa segunda figura representa aqui o nosso segundo exemplo. E também a gente vai começar partindo do princípio de identificar esses planos, como esses planos estão acontecendo no nosso dia. Então, o primeiro plano aí que a gente vai ter é o plano alfa, que ele acontece nesse sentido. Ele vem
perpendicular aqui e depois dar essa inclinação oblíqua. É esse plano aqui que a gente tem representado. Ele vem assim e depois vem no ladinho aqui. Vamos marcar ele aqui. A gente tem ele aí representado, o nosso primeiro plano alfa. Depois a gente tem o nosso plano beta. Os dois se encontram aqui em algum sentido, ó. Ele vem descendo retinho e depois ele vira também no mesmo sentido aqui. Então, eu tenho que ele acontece nesse sentido, o plano beta. Aí agora vamos entender como que ele age aqui no diedro. Se eu olhar o plano alfa primeiro, nesse sentido aqui, na minha vista frontal, eu vou ter que ele cobre toda essa área aqui. Eu não consigo ver o finalzinho ali do fundo do meu plano, linha, porque ele tá coberto pela face do plano alfa. Então, toda essa área aqui está coberta. O mesmo vai acontecer se eu olhar na lateral dele. Se eu olhar para cá, toda essa parte aqui vai estar coberta, ó. Então, vamos achurar ela aqui de vermelho para conseguir depois identificar as nossas interseções. E se eu olhar por cima, eu só vou ver essa aresta aqui contínua, que é essa aqui que está marcada, que a gente já marcou anteriormente. Fazendo o mesmo com o nosso outro plano, se a gente olhar de frente para o plano beta, a gente vai perceber que ele cobre toda essa extensão aqui. As cores, ó, se misturam aqui. A gente tem um encontro aqui, ó. E se eu olhar de frente, aqui nessa vista lateral, eu vou perceber que ele não chega até o finalzinho da minha face do diedro. Então, eu tenho que ele acontece aqui só na metade do diedro. Vou ter que fazer o que então? Uma extensão dessa face, ó. Vou jogar esse ponto aqui, o finalzinho, pro final da linha. Com o meu compasso, colocando aqui a ponta seca no encontro da linha terra, eu vou rotacionando o ponto, eu vou conseguir encontrar aonde o meu plano beta termina em relação à minha vista lateral aqui. Vou subir com o ponto, ó. Subir com ele aqui. Então, eu tenho que ele cobre somente essa área aqui. A gente tem que tentar o máximo possível fazer isso aqui o mais retinho possível para sair com o melhor resultado. Deixar os pontos bem alinhadinhos, os ângulos bem certinhos. Então, eu tenho que toda essa área aqui é coberta pelo meu plano beta e essa área aqui não, eu consigo ver essa parte do meu diedro. Então, a gente já conseguiu identificar aí como que acontece essa parte aqui, essa vista do meu plano beta. Aí, olhando ele na vista superior, eu vou conseguir enxergar aqui. Ele só acontece nessa linha, essa aresta aqui. Então, aí a gente já conseguiu realmente identificar os nossos dois pontos. Para conseguir encontrar a nossa aresta, a gente vai partir do princípio da vista frontal. Eu olhando para cá de frente, eu consigo ver que o encontro entre eles acontece exatamente aqui, nessa aresta. Nesse sentido. Então, eu tenho que acontece aqui nesse ponto e consigo ver ele aqui, ó, subindo nesse sentido. O que eu vou fazer então? Eu vou ter que trazer esse ponto aqui para minha linha terra para eu conseguir encontrar a minha interseção. Ó. Tentar sempre o mais retinho possível. Vou subir aqui, ó, até o finalzinho ali em cima. Então, eu tenho que, nesse sentido aqui, está a minha primeira interseção. Achei aqui a nossa primeira interseção
na face pilinha. Se eu olhar por cima na minha vista superior, eu vou encontrar que o ponto, o local onde eles se encontram, tem essa interseção, está localizado exatamente aqui, ó, nesse sentido. Então, aqui, nesse ponto, está a nossa segunda interseção. Já consigo localizar ela aqui. É exatamente nesse encontro que acontece a interseção. E o mesmo vai acontecer com o nosso plano aqui lateral. Se eu olhar nesse sentido, na lateral dele, eu vou ver que o encontro entre eles está nessa aresta aqui, nesse sentido. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz nesse plano, nesse sentido aqui. Vou ter que jogar esse ponto para cá, para minha linha terra, rotacionar ela para cá, para eu conseguir achar a nossa interseção no terceiro plano. Joguei ele para cá, ó, com a ponta seca do meu compasso, no meio da nossa linha terra aqui, ó. Rotacionei. E subi com ela. Então, eu encontrei a nossa terceira interseção, que é exatamente esse encontro aqui. Porque pintar assim pode facilitar na hora da gente conseguir encontrar a nossa interseção. A interseção, ela vai estar sempre no plano onde tem a misturinha das duas cores, onde tem a mistura do azul com o vermelho. Nesse plano aqui, nesse sentido, a interseção está exatamente nessa área aqui achurada, que tem o vermelho e o azul. O mesmo acontece com essa aqui. A interseção entre ele está exatamente nessa área aqui, que eu tenho a mistura das duas cores. E o mesmo aqui também. O encontro está exatamente onde passa as duas cores. Então, aqui a gente já conseguiu localizar o nosso segundo exemplo, a interseção do nosso segundo exemplo, nas três faces. Passar para o terceiro exemplo. A gente tem a representação nessa figura desse exemplo aqui, ó. A gente pode ver que a gente tem o nosso plano alfa acontecendo aqui, perpendicular às arestas, paralela às arestas, ó. Já vou marcar ele aqui. Eu tenho também o nosso segundo plano que acontece nesse sentido, ó. Tá aqui representado pela nossa figura, ó. Se eu olhar de frente, eu só vou conseguir enxergar uma linha. Se eu olhar na lateral, eu só vou conseguir enxergar essa linha aqui, mas nesse ângulo. E se eu olhar aqui por cima, eu só vou conseguir enxergar também essa aresta aqui. Então, já tenho aqui a identificação dos meus dois planos. Começar a entender aqui, pintando, achurando, qual que é a área que esses planos ocupam, para a gente conseguir achar com mais facilidade a nossa interseção depois. O nosso primeiro plano alfa, se a gente olhar aqui de frente, eu só vou ver que ele ocupa essa linha aqui, essa aresta. Se eu olhar ele de cima, vai acontecer o mesmo. Eu vou ver que ele ocupa somente essa aresta aqui, essa parte. Mas se eu olhar ele aqui na lateral, eu vou ver que ele tampa toda essa extensão aqui. Toda essa área aqui vai estar coberta pela face do meu plano beta. Alfa, aliás, desculpa. Então, aqui a gente já conseguiu identificar o nosso plano alfa. Vamos tentar ver aqui como que acontece o nosso segundo plano, que é o plano beta. Se eu olhar ele de frente, eu vou ver que toda essa extensão aqui está coberta pelo meu plano beta. E essa área aqui de cima está livre. Se eu olhar na minha vista superior, daqui de cima, eu vou ver também que toda essa área aqui de baixo está coberta. E essa outra área aqui está livre.
E se eu olhar aqui na minha vista lateral, eu só vou conseguir ver essa linha aqui que a gente já marcou anteriormente, ó. Só essa parte aqui está coberta pelo meu plano beta. Então, vamos começar a achar a interseção dessas duas figuras, desses dois planos. Começando aqui pela nossa vista frontal, se eu olhar aqui de frente, eu vou ver que aonde tem as duas cores, o azul com o vermelho, é exatamente aqui. E se eu olhar na minha figura aqui, olha, eu vou encontrar que somente essa aresta aqui tem a interseção das duas figuras. Então, aqui eu já posso marcar, ó, como um encontro do meu plano nessa vista, nesse sentido. Só consigo enxergar essa aresta aqui, que é comum os dois planos. O mesmo vai acontecer com a minha vista superior. Eu só vou encontrar a interseção dela nessa misturinha aqui entre as duas cores, que tá, ó, exatamente nessa aresta aqui. Só consigo enxergar ela ali como sendo comum aos dois planos. Então, aqui eu já consegui achar a nossa segunda interseção. E se eu olhar aqui na nossa vista lateral, eu vou conseguir ver que somente esta aresta aqui, plano beta, é comum aos dois. Ele passa aqui, ó, exatamente no meu plano alfa. Então, ó, eu consigo achar aqui como sendo a nossa terceira interseção. Observem que a interseção acontece sempre aonde tem a misturinha das duas cores, dos dois planos, ó. Aqui acontece o vermelho e o azul, aqui também acontece o vermelho e o azul, e aqui também acontece o vermelho e o azul. Então, aqui a gente já conseguiu localizar o nosso o nosso terceiro desenho aqui, a nossa terceira interseção. Agora, o último aqui, o nosso quarto exemplo, a gente vai fazer ele sem a ajuda dos desenhos aqui, dos esquemas, das figuras do diedro, porque nem sempre a gente tem um diedro assim, com as figuras planificadas bonitinhas, pra gente conseguir entender melhor. Então, vamos começar aí fazendo o mesmo passo a passo dos outros exemplos, identificando as faces aqui, os nossos planos, os sentidos que eles acontecem em diedro. Ó, então, eu tenho que o primeiro plano, o alfa, ele acontece nesse sentido, ó, nessa área. E tenho que o segundo plano acontece assim, nesse sentido. Esse exemplo, ele é bem parecido com o nosso último exemplo aqui de baixo, ó. Ele vai ficar de uma maneira bem similar. Então, aqui, ó, partindo pra gente identificar. Se eu olhar aqui na minha vista frontal, eu vou perceber que toda essa área aqui vai estar coberto pelo meu plano alfa. Eu só vou conseguir enxergar a face do plano, não consigo enxergar o fundinho aqui da minha vista frontal, do meu plano aqui do pi. O mesmo vai acontecer aqui com a lateral, ó. Ele vai estar coberto somente numa parte, ó. Essa linha, ela não chega até o final aqui da minha aresta do plano. Então, eu vou ter que trazer esse plano pra cá. Bem retinho aqui, ficou bem torto. Vou trazer esse plano pra cá, vou rotacionar esse ponto para eu conseguir encontrar aonde esse plano termina, onde ele começa aqui na minha outra vista, na minha vista lateral. Então, eu consigo entender que toda essa área aqui é coberta pelo meu plano alfa. Tudo isso aqui coberto pelo meu plano alfa. E se eu olhar de cima, eu só vou conseguir enxergar essa aresta aqui, que é somente uma linhazinha fina.
E agora, pra gente identificar o nosso segundo plano, ele tá bem parecido com esse, ó, mesmo sentido praticamente. Se eu olhar na vista frontal aqui, eu vou ver que toda essa área aqui, ó, está coberta pelo meu segundo plano. Se eu olhar de cima, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ver que toda essa extensão aqui vai estar coberto pelo meu plano beta. E se eu olhar aqui na lateral, nesse sentido, eu só vou conseguir enxergar esse segmento aqui de reto, essa aresta. Então, aqui eu já consegui enxergar, encontrar como que acontece esses planos no nosso dia. Pra gente encontrar as interseções, é só lembrar daquela regrinha, que a interseção vai estar sempre aonde as duas cores estão misturadas, ó. Então, aqui na nossa vista frontal, aonde está a nossa misturinha de cor? Tá exatamente nessa área aqui, ó, nesse sentido. Então, como que eu vou descobrir essa aresta, ó? Ela vai acontecer meio que na perpendicular aqui, ó, nesse ângulozinho oblíquo. Então, eu vou ter que trazer esse ponto aqui, aonde termina o nosso encontro, aqui pra cima, ó, pra nossa linha terra, e fazer, ó, com que eles se encontrem nesse sentido aqui, partindo nesse ponto e se encontrando no pontinho que a gente marcou aqui embaixo, ó. Então, a gente conseguiu encontrar, ó, o nosso primeiro ponto aqui de interseção. Aí, agora, na nossa vista frontal, o que a gente vai perceber? Vai acontecer algo bem similar a essa primeira face aqui, a nossa primeira interseção. Aonde as cores estão se encontrando é exatamente, ó, nesse segmento aqui. Então, vou marcar a nossa interseção nesse ponto, ó. Porque pra cá, eu já não tenho mais face azul, eu já não tenho mais nada aqui referente ao nosso plano beta, somente ao plano alfa. Então, aqui não tem como eles se encontrarem. Eles se encontram somente nessa área. E o mesmo vai acontecer aqui na nossa vista lateral, onde tem a nossa misturinha aqui de cores, onde eles se encontram, é exatamente aqui, ó, nesse sentido da aresta aqui, do plano beta. Vou marcar aqui, então, a nossa terceira e última interseção, ó. As duas cores se misturou e eu tenho que, somente nessa área, eu consigo ver áreas comuns tanto para o plano alfa quanto para o plano beta. Tem aqui a nossa segunda interseção. Então, aí, nosso primeiro exemplo, a gente já conseguiu concluir ele, identificar todas as interseções em todos os planos, todas as vistas.